A Argentina já foi uma das maiores economias do mundo, mas políticas desastrosas levaram o país ao colapso. Em 2023, Javier Milei assume a presidência da Argentina com um plano ousado. ¡Yo soy el león! Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei. Um ano depois, vamos analisar os impactos de suas reformas e o que elas significam para o futuro do país. Além disso, vamos fazer uma análise comparativa dos resultados econômicos entre Brasil e Argentina. Se você quer agora nesse canal, meu nome é Joaquim Queiroz e seja muitíssimo bem-vindos ao Adeus Tio-san. Quem é Javier Milei e como ele descobriu a Escola Austríaca de Economia? Javier Milei nasceu em 1960 na cidade de Buenos Aires e se formou em Economia pela Universidade de Belgrado. Construiu sua carreira como economista, professor e também palestrante. Ele ficou conhecido pelas suas visões libertárias e ser contundente e crítico ao intervencionismo estatal. Teve muita influência pela escola austríaca, principalmente pelos autores como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek e Murray Rothbard. Inclusive, podemos ver esse vídeo aqui, onde aparece o Milei falando sobre a sua primeira experiência, o seu primeiro contato com a escola austríaca. En ese contexto, recuerdo que una de las personas que trabajaba en mi equipo me sugirió leer un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cuando terminé de leer el artículo dije todo lo que enseñé de estructura de mercado en los últimos 20 años en los cursos de microeconomía está mal. Recuerdo, por ejemplo, lo que fue la experiencia de leer La acción humana de Mises, un libro que yo directamente no conocía, y recuerdo que al fin de semana siguiente empecé a leerlo desde la primera hoja y no paré hasta terminarlo, y eso fue una verdadera revolución en mi cabeza. Eso fue lo que me abrió el camino a las ideas de la libertad. Interessante ver no Milei, após seus 40 anos, tendo essa mudança significativa na sua vida, agora adotando o pensamento da escola austríaca. Se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de dar o like. Cada like, cada curtida ajuda muito um canal pequeno que está em desenvolvimento, mas é comprometido com a qualidade. Então não custa nada, aperte nesse botão de like, se inscreve se gosta do conteúdo e vamos pro vídeo? A transição de Milei para a política ocorreu nos últimos anos, quando ele decide canalizar a sua indignação com as crises econômicas que a Argentina passava para se tornar uma figura pública, mas também polêmica e controversa. Sua ascensão como político libertário na Argentina se deu após a população argentina estar completamente insatisfeita com modelos políticos tradicionais, o que o Milei chama de a casta, assim consolidando como um fenômeno das eleições em 2023. Entre suas ideias principais, podemos destacar a sua feroz defesa ao livre mercado, a sua crítica à emissão descontrolada por parte dos estados e também ao Banco Central, inclusive dizendo que vai fechar o Banco Central argentino, e também um ousado plano para dolarizar a Argentina para acabar com a hiperinflação e colocar o país nos eixos novamente. Milei se apresenta como um reformista radical, disposto a romper com décadas de políticas que, segundo ele, levaram a Argentina para a ruína. Quero que tenhamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de más de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad. E quais foram os problemas herdados por Milei da Argentina e quais são as soluções que ele está aplicando nesse 1 ano de governo? A Argentina vinha passando por décadas de políticas desastrosas, o que acarretou uma inflação descontrolada no país. O governo argentino tem altos gastos públicos, endividamento e uma falta de confiança crônica pelo mercado internacional, além de uma pobreza altíssima e muita desigualdade no país. Mais de 40% da população, antes do governo Milei, vivia na pobreza. E quais foram as soluções que o governo Milei deu para esses problemas? O governo Milei, seguindo uma visão mais libertária, começou enxugando a máquina pública, reduziu drasticamente os ministérios na Argentina, bem como vários subsídios e gastos governamentais que não atendiam eficiência. Inclusive temos aquele famoso vídeo, ele cortando os ministérios, falando afuera, como podemos ver agora. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Outras propostas do Milei era a dolarização da Argentina e também o controle inflacionário. O processo de dolarização, ele tinha dito no começo do seu governo, que seria um processo mais lento, deveria durar cerca de 2 anos para ser implementado. Referente à inflação, o Milei começa a colher frutos aí do seu trabalho. Assim que o Milei assumiu a presidência em 2023, a inflação subiu bastante, chegou a atingir mais de 20% mensal, o que era simplesmente o Milei mostrando a realidade dos números. Mas, com o fruto do seu trabalho, essa inflação mensal caiu para 3,5%. Porém, o acumulado do ano, a inflação da Argentina ainda é 209%, uma inflação muito alta ainda para os parâmetros brasileiros ou de países que não têm problema de hiperinflação, mas que Milei mostra que está no caminho certo e reduzindo cada vez mais essa inflação. Milei também propôs a abertura da economia e também redução da burocracia. Milei começa a diminuir impostos sobre vários produtos e a facilitar que empresas consigam ter um território mais fértil para fazer negócios, além de ter eliminado várias barreiras fiscais que poderiam atrapalhar a vida do empresário, além de ter simplificado também a Receita Federal Argentina, deixando ela muito mais enxuta e eficiente, além de redução de gastos públicos. Implementou um rigoroso corte orçamentário, chegou a reduzir o Estado argentino em 1/3, o que gerou um déficit primário muito rápido, ou seja, a Argentina agora, hoje, ela gasta menos do que recolhe, tornando assim mais eficiente e mais lucrativa. E quais são os impactos iniciais aí nessa reforma ainda nesse período de 1 ano? Primeiro e a mais notada para um país que sofria de hiperinflação é a redução da inflação. Apesar do número 209% ao ano ainda ser um número alto, a Argentina de Milei mostra que está no caminho certo para acabar com a inflação do país. A confiança no mercado. A Argentina se mostra agora mais confiável, as bolsas argentinas, os investimentos que entram no país estão multiplicando cada vez mais. Impactos iniciais das reformas de Milei. Um dos primeiros impactos sentidos pela população argentina foi a redução, o desaceleramento da inflação argentina, que mesmo que tenha hoje em dia ainda 209%, a Argentina se mostra que está no caminho para acabar com a hiperinflação e reduzir bastante esse problema no país. Outro ponto que se mostrou muito latente é a questão da confiança do mercado. As bolsas argentinas vêm batendo recorde acima de recorde, o que mostra que o mercado internacional está novamente confiando na Argentina. Inclusive a FMI e outros órgãos internacionais vêm colocando a Argentina como um potencial de crescimento muito forte para o próximo ano. E a pobreza na Argentina? Como ficou a pobreza nesse 1 ano de governo Milei? Esse tema se torna um dos pontos mais difíceis para o governo porque é um dos críticos mais batem, dizendo que o Milei aumentou a pobreza, o que de fato os números revelam que sim. No começo ele aumentou a pobreza, mas que agora também vem diminuindo, sinalizando que ele está também no caminho certo para reduzir um problema que já existia. É importante salientar que na Argentina era uma panela de pressão onde os números e as realidades eram mascaradas. A partir do momento que o Estado, de forma insustentável, pagava muito subsídio para a população mais pobre, ele acabava criando pessoas menos pobres, mas que na verdade era insustentável. Milei falou que o remédio seria amargo. Mas agora, com as projeções do FMI e a produção argentina crescendo e a confiança do mercado também, a probabilidade da redução da pobreza vir acontecer nos próximos anos é muito grande, o que será aí um grande trunfo para o governo do Milei. Milei, sua personalidade forte e os seus conflitos aí com Lula. O Milei fez várias declarações aí contra o governo do Xi Jinping da China e também falou do governo Lula, chamando o presidente Lula de corrupto e de comunista. O presidente Lula, também aí falando de um certo mal-estar, disse que o Milei deveria pedir desculpas, o que nunca aconteceu. E o que vocês acham? Será que o Milei deveria pedir desculpa para o Lula? Deixa aqui no comentário aqui sua opinião. Os números argentinos em prazo de 1 ano impressionam muito o mercado. Inclusive o presidente argentino agora foi a capa de uma revista prestigiada, o The Economist, que se rende ao talento do argentino. Apesar desse ano a Argentina ter sofrido com baixa do seu PIB, a projeção do FMI é que próximo ano a Argentina desponte com 5%, sendo um líder na América Latina. Agora vamos falar também sobre uma comparação, como anda os gráficos do Brasil e também da Argentina. Como por exemplo podemos ver aqui o desempenho dolarizado das bolsas argentinas,
que teve um crescimento de mais 64% referente ao dólar, tendo o dólar como base aí 64,61%, enquanto a Bolsa Brasileira, aí seria um ETF que representa as principais ações brasileiras, teve uma perda de menos 20%, 20,60% nos últimos 12 meses, como vocês podem ver nesse gráfico. Além da moeda brasileira ter tido um dos piores desempenhos desse ano, comparando também com o próprio post aí do Milei, que mostra o peso argentino como uma excelente performance. Claro, uma moeda que estava extremamente desvalorizada é muito mais fácil de ter uma valorização tão alta. E o real brasileiro, que supostamente é estável e vem sofrendo ano após ano. Javier Milei vem provando que suas medidas de austeridade e de controle fiscal rigoroso está dando certo e está fazendo o país voltar novamente para os eixos. Com sua política baseada no libertarismo, vem tornando a Argentina um país cada vez mais confiável para se investir. E você, acredita que as ideias do Milei podem transformar países e inspirar países aqui na América Latina? Deixa aqui nos comentários e também compartilha esse vídeo com quem quer entender como a liberdade pode transformar nações. E para encerrar, deixo vocês aqui com um vídeo aqui onde o Milei fala sobre nosso querido Bitcoin. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Até a próxima. Chao, chao. No sabemos bien qué son los Bitcoin, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos creés que es posible en Argentina esa discusión? Lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa. Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. Entonces, el Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado, y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, entonces hasta podés discutir, como digamos planteo yo, directamente eliminar el Banco Central.